Bem-vindo, pessoal. Bem-vindo, alunos. Gente, é o seguinte, dando continuidade à nossa lista, a questão 3, que não terminamos na aula anterior, tá? Essa questão trata de quê? Trata de uma relação entre uma bacia sanitária ecológicas e as bacias sanitárias não ecológicas, que usam as mesmas grandezas aqui, que é exatamente quantidade de litros, não é isso? Então, ele diz o seguinte, que se utiliza 6 litros quando a bacia é ecológica. E a descarga gasta 15 litros quando a bacia não é ecológica. A pergunta dele é: quanto eu posso economizar se eu gasto 60 litros numa bacia que não seja ecológica? Então, eu não quero saber quantos litros eu vou dar numa descarga de uma bacia ecológica gastando 60 em uma não ecológica. Eu estou querendo saber quanto eu vou economizar, não é isso? Então, prestando bastante atenção na aula. Então, se você perceber aqui na questão, há uma razão aqui entre 6 e 15 e outra razão entre 60 e um determinado valor que nós não conhecemos. Se há duas razões, uma igualdade entre duas razões, nós temos o termo proporção, ok? Que na verdade eu vou ter que igualar essas grandezas e descobrir o que eu estou querendo. Então trata-se de uma questão de proporção, né? O antigo e famoso produtos do meio pelos extremos. Então vamos à resolução. Bom, dado na questão que se gasta 6 litros em uma ecológica em uma não ecológica, 15. 15 menos 6, economizei 9, não é verdade? E se eu gastasse 60 em uma não ecológica, quanto eu vou economizar? Então, eu vou descobrir a quantidade em uma bacia ecológica e fazer a subtração. Tranquilo? Então, vamos lá. Montando aqui a relação entre as grandezas, ó. 6 está para x, tá? 15 está para 60. Não entendi, Marco. Olha, eu gasto 6 litros ecológicos, 15 em uma não ecológica. Eu gasto. Quando eu gastar 60 em uma não ecológica, eu gastarei quanto em uma ecológica? Então aqui está havendo uma proporção, tá? Perceba aqui, ó, gente, que o segredo da matemática é simplificar, para tornar bem mais fácil. Perceba que eu dividi 15 e 60 pelo maior divisor comum entre eles. É bom o aluno ter sempre esse domínio dos critérios de divisibilidade, ok? Então, o maior divisor comum entre 15 e 60 é 15. 15 por 15 dá 1, 60 por 15 daria 4. Professor, tenho dificuldade em simplificar. Olha, poderia fazer aqui direto? Poderia, tá? Mas o risco de você errar é enorme, tá, gente? Tá bom? Então, vamos nessa. Podia fazer 15 vezes x, 60 vezes 6, né? Daria 15x igual a 360. Eu dividiria 360 por 15, daria 24. Vai alterar o resultado? Não, tá bom? Então, a resposta, 24 litros. Olha, 24 litros, se você for no gabarito lá, ou na questão, observe que ele jogou aqui na letra A 24 litros. Então, muito cuidado. A pergunta não é quantos litros você vai gastar na bacia ecológica, quanto você vai economizar. Ora, então eu vou fazer 60 menos 24, que daria 36 litros. A resposta certa seria a letra B. Tranquilo? Olha aí, 60 menos 24, 36 litros. Tá? Poderia também. Tem muita gente que confunde-se nessa montagem aqui. Aqui veja que eu troquei aqui, ó. Eu fiz 6 está para 15, assim como x está para 60, tá? Então foi o que dizer aqui, ó. 6, quando eu gasto 6 na ecológica, eu gasto 15 em uma não ecológica, tá? Quando eu gasto 60 em uma não ecológica, eu gasto x em uma ecológica. Resposta, o resultado seria o mesmo, tá bom? 15x é igual a 60 vezes 6. Você lembra? Ó, fiz aqui direto aqui eu simplifiquei, mas aqui embaixo eu estou fazendo de uma maneira diferente, até para o aluno que tenha dúvida, tirar a dúvida agora. Ok, gente, 360 por 15 daria 24. Próxima questão. Essa questão trata de uma questão em que nós vamos trabalhar aqui com quilômetros e horas. Vamos ler a questão. O esporte de alta competição da atualidade produziu uma questão ainda sem resposta. Qual o limite do corpo humano? O maratonista original, o grego da lenda, morreu de fadiga por ter corrido 42 quilômetros.
Observe, então ele está dizendo que o cara correu 42 quilômetros, tá? O americano Jim Kearns, ou Jim Kearns, não, não é muito bem a minha parada de inglês, cruzando sozinho as planícies da Califórnia, conseguiu correr 10 vezes mais. Segredo aqui, gente. Correu 10 vezes mais. Então significa dizer que o grego correu 42 e o americano correu 10 vezes mais. Significa dizer que esse cara aqui, o americano, correu 42 vezes 10, 420. Muita atenção nisso. Correu, ele fez isso em 75 horas, tá bom? Um professor de educação física, ao discutir com a turma o texto sobre a capacidade do maratonista americano, desenhou na lousa uma pista reta de 60 centímetros, que representa o percurso referido. Se o percurso de Jim Kearns fosse também em uma pista reta, qual seria a escala entre a pista feita pelo professor e a percorrida pelo atleta? Observe, uma coisa, quando eu iniciei a aula, eu falei no conceito, né? Como é bom a gente entender o conceito. Para a gente fazer a razão, comparar duas grandezas, a gente tem que observar se as grandezas têm a mesma unidade. Quilômetro e horas. Tem alguma coisa a ver? Não, tá? Eu não posso comparar quilômetros com horas. Mas eu posso comparar quilômetros com centímetros, porque eles são o quê? De ordem de mesma grandeza, comprimento. Então a pergunta é a seguinte: como é que a gente pode montar essa questão? A gente tem que pegar esse 42 quilômetros aqui, que não é mais 42, é 420, que o americano percorreu em 10 vezes mais, tá ok? E tentar descobrir numa escala em relação ao que o professor desenhou no quadro. Lembra da questão anterior, que a gente fazia a relação de a distância entre duas cidades. No mapa é x centímetros, no real é 42. Então, o que é que pode acontecer aqui? Ele está querendo fazer a comparação entre 60 centímetros e 42 quilômetros, tá? Imagine se eu coloco esses 42, 420 quilômetros em uma reta, tá? Quanto é que, na escala real, qual a escala que eu poderia fazer a comparação entre 60 e 42? Qual o resultado? De 1 para quanto? A cada centímetro do que o professor desenhou no quadro equivale a quantos quilômetros, tá? Então vamos descobrir isso agora? Vamos nessa? Olha aqui, isso é muito importante. Para a escala temos a dimensão do desenho, os 60 centímetros do professor, com os 42 quilômetros do corredor. Tá bom? Então vamos nessa. Quem é a dimensão do desenho lá? 60 centímetros. Quem é a dimensão real? 420 quilômetros. Então o que a gente vai fazer? A gente vai ter que transformar 42 quilômetros, 420 quilômetros em centímetros. Tarefa meio árdua, né? Bom, gente, muita atenção nisso aqui, tá?